A graça e a paz do Senhor, amados. Graça e paz, amados. Boa noite a toda a igreja. Queremos dar início a esse culto ao Senhor nesta noite. Eu queria convidar você esse momento a fazer uma oração conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, damos a abertura a esse culto a Ti nesta noite, Pai. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Obrigada, Senhor amado, pelo Teu amor. Obrigada, Jesus, pela Tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos Te adorar, ó Pai. Queremos bendizer o Teu santo nome nesta noite. Recebe nesta noite, Pai, a nossa adoração. Em nome de Jesus, para a glória e para louvor do Teu nome. Amém? Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Com alegria. Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra, ela irá ministrar no teu coração de forma que vai trazer para você um encorajamento a continuar crendo nas promessas do Senhor, a continuar crendo nos cuidados do Senhor para conosco. E eu tenho certeza que você, após essa mensagem, para a glória do Senhor,
terá no seu coração uma paz, a paz que o Espírito de Deus irá produzir, porque a palavra do Senhor, se você a receber em seu coração, ela não voltará vazia, mas ela certamente irá produzir os seus efeitos. Amém? Antes eu gostaria de fazer uma oração com você. Querido Deus eterno Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos, Senhor, por todas as coisas, porque o Senhor é Deus e o Senhor está, sim, no controle de todas as coisas. Por isso, ó Pai, que os nossos corações possam estar voltados para o Senhor, independente das circunstâncias. Que o nosso olhar esteja voltado para o Senhor, da onde nos vem a ajuda, o socorro, a provisão, da onde nos vem, Senhor, a proteção. Meu Deus, em nome de Jesus, fala, Senhor, ao coração de cada vida, de cada servo teu, de cada serva tua, Senhor, neste momento. Que a tua presença, Senhor, seja ali manifesta onde estiverem, Senhor. E a paz do Senhor, a paz do teu Espírito, possa inundar, Senhor, cada vida, cada coração, levando embora todo medo, Senhor, toda ansiedade. E que haja, Senhor amado, tranquilidade na mente, no coração, Senhor, de cada vida, Senhor, que estará recebendo esta mensagem, e que esta palavra encontre lugar em seu coração e que possa produzir fruto de paz, de alegria, de esperança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre o medo. Medo é uma palavra que as pessoas não gostam muito de mencionar. Às vezes, muitas pessoas não assumem, não se sentem confortáveis em assumir que muitas das vezes tem medo, né? Porque o medo não é sinônimo de covardia, amados, embora muitas pessoas pensem. Tem pessoas que pelo medo, às vezes, elas ao invés de se retraírem, né? Elas agem baseadas no medo. Uma ação precipitada, uma ação às vezes desastrosa, que vai trazer consequências e que vai trazer problemas futuros por conta de uma ação baseada no medo. No medo que leva às vezes a atitudes irracionais. Medo que leva às vezes a atitudes que irão trazer dor, irão trazer tristeza, irá trazer algum tipo de consequência ruim. O medo, amados, muitas das vezes nos sobrevém, vem de encontro ao nosso coração devido a circunstâncias, devido a situações adversas que muitas vezes vêm repentinamente, que acontecem muitas das vezes que fogem do controle das nossas mãos. O ser humano gosta de se sentir no controle de algo, que está no controle de algo, que pode ali alterar o curso de determinadas situações, que existe uma certa autonomia, né, uma certa tranquilidade, a diversas formas de reagir a determinadas situações. Sempre há um plano B ou C, né? E por aí vai. Mas quando temos situações que às vezes nos tiram o chão, né? E ficamos às vezes atônitos, ficamos perplexos, sem saber muitas das vezes o que fazer, como resolver determinadas situações, como estar imunes a determinadas situações que nos trazem medo, e esse medo que também muitas vezes gera ansiedade, gera um desconforto, e aí é uma somatória de sentimentos que por conta do medo começa a serem produzidos na alma. A ansiedade, a angústia, e começamos a imaginar coisas que, como dizem, sofrer antecipadamente, por situações que talvez nunca venham a acontecer, mas pessoas que são acometidas pelo medo já começam a sofrer por essas situações, né, de forma antecipada. Como disse, talvez situações que nunca venham a ocorrer em suas vidas. Eu quero compartilhar com os irmãos
uma palavra que está no primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, verso 18. Acho que você acompanhe também na sua Bíblia. Mesmo que ela tenha talvez uma tradução diferente, não perdemos aqui o sentido da palavra. Amém, queridos? O texto diz assim: no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Amados, em que contexto esse versículo aqui está sendo aplicado? A partir do verso 7, o autor aqui da carta de João, o apóstolo João, está falando sobre o amor de Deus que nos move e é a essência de tudo. No versículo 9 de 1 João 4,9 diz assim: foi deste modo que Deus se manifestou, foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Então, assim, tudo foi baseado nessa iniciativa de Deus, no seu amor para o mundo, né? No seu amor para com a humanidade, de enviar Jesus. João capítulo 3,16, um versículo muito conhecido, também está em paralelo com esse versículo que acabamos de ler, desse amor de Deus que enviou o seu Filho para que através dele possamos ser salvos e nesta fé em Jesus recebamos então a salvação e todos os seus benefícios, sejam eles futuros para a eternidade, tanto também para o presente, porque aqui fala, para vivermos por intermédio dele. Ou seja, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, não observando apenas o resultado que se dará lá na eternidade, né, na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus, ou quando nós então morrermos e enfim, um dia passar pelo momento ali do juízo, do arrebatamento, desse encontro com ele que todos nós teremos. Mas não é apenas visando a eternidade, né? Embora é o maior objetivo, mas enquanto vivermos nesta terra, se recebemos então Jesus em nossas vidas, né? Passamos então a viver por intermédio dele. E se vivermos por intermédio de Jesus, esse amor que vai sendo aperfeiçoado em nós, vai tratando, vai moldando o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, na palavra, no poder do Espírito de Deus que, né, em nós opera, esse querer e o efetuar, o dia a dia com o Senhor. E o medo, ele não pode ali então se estabelecer e encontrar lugar. Não é? Porque o texto fala aqui, assim, versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, quando o texto fala aqui no verso 18 que lemos, que o verdadeiro amor, ou o perfeito amor, lança fora todo medo, quando fomos alcançados por Jesus, e recebendo então da parte dele, né, todo o plano da salvação que nos justifica, que nos regenera, que nos adota como filhos de Deus, não precisamos mais temer o juízo eterno, né? Não precisamos mais temer a morte eterna. Então é nesse sentido que o texto está falando, que esse amor tira de nós esse medo, que seria o castigo, o medo do castigo por conta dos nossos pecados, né? Porque o texto fala aqui no versículo 17, que antecede e explica o 18, está falando aqui, dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. A segurança
que esse amor nos traz e que opera em nós essa convicção, né, que fomos então perdoados, transformados, regenerados, redimidos, justificados. Temos então confiança no dia do juízo que estaremos com o Senhor na glória eterna. Por isso nós não precisamos temer, nesse sentido que o texto fala, pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. Então, e o texto continua dizendo no verso 18, no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O medo do dia do juízo, o medo da morte eterna, se estivermos em Jesus. Então, se estamos em Jesus, esse medo, ele não pode persistir em nossos corações, porque se não precisamos mais temer o dia do juízo, temer então o que virá no futuro, por que iremos temer, ter o medo com as coisas da vida terrena que são passageiras? É nesse sentido que nós iremos trabalhar um pouquinho nesta mensagem. Se o amor de Cristo em nós, amados, nos tirou de nós esse medo, nos liberou para uma vida onde vivemos por intermédio dele, se não precisamos mais temer a morte eterna, no dia do juízo, porque recebemos dele, da parte dele, por amor, esta salvação, quanto mais as coisas terrenas que são passageiras, as provações que são passageiras, as dificuldades que são passageiras, porque então vamos deixar o medo tomar conta de nós, se a maior das preocupações, embora os seres humanos não o tenham, vamos ser bem sinceros, ninguém se preocupa com relação à morte, queridos. Existem frases, né, que dizem que vivemos como se jamais fôssemos morrer, não pensamos nisso, o mundo raramente pensa nisso, né? O ser humano, ele não se preocupa com relação à eternidade, e a eternidade é algo, queridos, que não vai ter fim. Então, seja para qualquer lugar que o ser humano for, seja para o céu ou para o inferno, será para sempre. Então, se no amor do Senhor, que opera em nós essa convicção, onde passaremos a eternidade, mediante a fé em Jesus, a eternidade com Cristo, a eternidade com Ele, e as coisas deste mundo, por que nós então muitas das vezes deixamos o medo das coisas que nos cercam, o medo tomar conta de nós? Muitas pessoas, às vezes, por causa do medo, amados, por conta do medo, reagem negando a fé. Como nós falamos na mensagem passada, Pedro, ele negou a Jesus, e ali ficou notório também o seu medo, apesar de ser um homem conhecidamente como de um caráter corajoso, né? De atitudes corajosas, espontâneas, mas Pedro ali também pelo medo, ele negou a Jesus veementemente. Muitas pessoas por medo às vezes acabam mentindo, muitas pessoas por medo às vezes acabam desistindo de coisas, de oportunidades, por conta do medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de não dar conta, medo de fracassar, né? Se tratando agora dessa realidade que nós estamos vivendo, medo do contágio, do vírus, medo de ficar doente, medo do desemprego, medo da falta de recursos, da falta de dinheiro, medo de tantas coisas, medo do amanhã, medo do futuro, medo de assumir compromissos. E o medo muitas das vezes na vida das pessoas tem acuado as pessoas, onde as pessoas têm vivido uma vida mais tímida, uma vida mais às vezes assustada, uma vida às vezes desencorajada. Se o amor do Senhor nos tira o medo do juízo, da morte eterna, de coisas relativas, amados, à eternidade. Quanto mais as coisas
passageiras, as coisas desta terra, as coisas desta vida, não deveríamos então ter medo. Mas muitas das vezes nós temos. Poucas pessoas assumem que muitas das vezes têm medo. Medo de ficar endividados, medo do casamento não dar certo, ou de um relacionamento não dar certo, medo do que o mundo tem aí pregado como cultura e o quanto isso pode afetar a educação dos filhos. E tantas coisas que poderíamos listar aqui, queridos, tantas coisas. Mas o medo, mesmo que ele, por ser uma fraqueza humana, queridos, ele pode muitas das vezes vir a estar presente nos corações de pessoas mais corajosas, porque o medo não é sinônimo de covardia. E o que nós aprendemos na palavra quando o medo chegar? Mesmo que você tenha uma fé em Cristo Jesus, mesmo que você seja convicto a respeito da sua salvação, mesmo que você tenha um relacionamento com o Senhor, de oração, de vida com Deus, de louvor, de adoração, de meditação na palavra, mas todos nós estamos sujeitos, por conta das nossas fraquezas, momentos que podem nos assustar e nos causar um medo. E o que fazer nesse momento? Queridos, eu quero compartilhar duas passagens aqui com você. Uma delas está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22. Uma passagem extremamente conhecida que diz: E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. O contrário do medo, né, é a paz. Né? O antônimo do medo é a paz. Quando o medo se instala, a paz vai embora. Mas o que eu quero chamar a atenção, duas coisas aqui nessa passagem que nós acabamos de ver. A primeira está no final do verso 22, que Jesus fala aos discípulos: passemos para a outra margem do lago. Quando Jesus entrou naquele barco com os discípulos, já tinha um objetivo traçado, uma rota ali que era para a outra margem do lago. Jesus falou: passemos para a outra margem, ou seja, Jesus falou: nós iremos passar, nós iremos chegar até a outra margem do lago. Foi Jesus que disse. Então Jesus aqui fez uma afirmação que acontecesse o que fosse acontecer, eles iriam chegar à outra margem do lago. Jesus aqui fez uma afirmação objetiva. Então eles poderiam confiar em Jesus. Jesus não entrou no lago, não entrou no barco para voltar atrás. Jesus não entrou no barco para, no meio do caminho, opa, o tempo mudou, pessoal, vamos voltar para onde nós estávamos. Não, Jesus falou: nós vamos, né, passemos para a outra margem do lago. Fez uma afirmação. E essa afirmação de Jesus, estando Jesus dentro do barco, já seria suficiente para os discípulos para produzir neles esta confiança, mesmo que as coisas ali, as eventualidades pudessem ocorrer. As eventualidades poderiam sim ocorrer, porque eu quero chamar também a atenção no final do versículo 23, que diz assim: o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. O risco ali era iminente. Eles corriam o risco sim de naufragar. A tempestade era real, era verdadeira, ela aconteceu. Só que o que sobrepõe, queridos, ao risco do naufrágio,
o que se sobrepõe à tempestade, aos ventos fortes, as ondas ali sacudindo o barco. Tudo aquilo era uma realidade tremendamente assustadora. O risco sim acontecia, ou seja, a palavra aqui não está minimizando estes riscos, minimizando o problema, mas havia algo aqui, queridos, que se sobrepunha a tudo ali de desfavorável. Jesus estava no barco e ele disse: passemos para a outra margem, ou seja, nós iremos chegar. E aqui no verso 24, quando os discípulos então assustados, com medo, começam ali a chamar pelo mestre, e Jesus ele repreende a tempestade e a violência das águas, o final do verso 24 diz: tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Lá em 1 João que nós vemos, queridos, o amor de Jesus em nós, o texto fala que passamos então a viver por Ele. E esse perfeito amor de Jesus em nós, que nos aperfeiçoa neste amor, tira de nós todo medo, quer seja ele do dia do juízo, da eternidade, de uma eternidade que seria ali, para os que não têm Jesus, uma eternidade sem Cristo. Ela é terrível, ela será terrível, ela será terrível. Por isso, em Cristo nós não temos esse medo, e nem das coisas presentes, do presente, das coisas que estamos vivendo, das coisas terrenas. Se você tem vivido com medo, clama ao Senhor Jesus nessa noite. Fala com Ele. Porque se Ele está presente na sua vida, o medo não pode estar. Porque aqui existia, nessa situação da tempestade, o medo do naufrágio, do afogamento, da morte iminente. O texto mesmo fala aqui, e eu acho interessante porque ele não esconde o risco do naufrágio. O risco acontecia, estava acontecendo. Mas Jesus estava no barco e ele já havia dito: passemos para outra margem. Jesus está com você, você vai chegar. Você vai chegar até o fim. Se Jesus estiver na tua vida, se você estiver nele, vivendo nesta comunhão sincera, verdadeira, se as situações da sua vida estiver no altar do Senhor, na presença do Senhor, deixa Ele tirar esse medo, deixa Ele conduzir. As tempestades virão para todos nós, os dias ruins, os dias difíceis, as adversidades, ela vem para todos nós. Mas o medo não pode ser uma constante, algo determinante na vida do crente, na vida daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Lá no Velho Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, fala da história aqui de Josafá, um rei que estava ali acuado por inimigos, que vinham de todos os lados. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2, o texto fala: então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Engedi. Versículo 3 diz assim: então Josafá sentiu grande medo. E o que ele fez? Fugiu? Desistiu? Saiu por algum túnel subterrâneo? Alguma passagem subterrânea? Algum túnel aí de escapatória? O texto fala: decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amados, o segredo está nisso. Em dias de medo, em dias de incertezas que eles vêm, esses dias eles alcançam a cada um de nós, mas o medo não pode fazer parte. O medo não pode ser uma constante, o medo não pode ser determinante para as suas ações. As suas ações têm que ser determinadas na palavra, no que o Senhor Jesus disse a respeito de você e de nós, da igreja, das promessas que estão na palavra a respeito de nós, filhos de Deus,
crentes no Senhor Jesus, salvos, lavados e remidos pelo seu sangue. Portanto, o medo não pode fazer parte das nossas vidas. E se ele vier, como pode vir a qualquer um de nós, devemos fazer como Josafá, buscar ao Senhor, orar ao Senhor, e como os discípulos que estavam naquele barco, experimentarmos perfeita paz. Para encerrar, amados, quero deixar para os irmãos um texto que está em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Amém? Filipenses 4, versos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus venha transbordar o teu coração e a tua mente de paz, tirando todo medo, toda ansiedade, te dando direção, conduzindo os seus passos em toda e qualquer situação que vier, em toda adversidade que poderá surgir, que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus e que no momento da tribulação, da batalha, você encontre paz no Senhor e direção para os seus passos. Amém, queridos? Deus os abençoe em nome de Jesus.